Nossa próxima questão vai falar sobre a obrigação tributária. Gente, sobre a obrigação tributária, o que eu quero que vocês entendam é que a obrigação tributária corresponde a um dos mais importantes ramos aí, assuntos, melhor dizendo, do direito tributário, mas que por vezes confunde a cabeça do aluno com outros institutos, melhor dizendo, outros ramos jurídicos, como por exemplo o direito privado, o direito civil. Então eu prefiro fazer uma pequena introdução para vocês sobre isso, para que vocês possam melhor entender esse instituto. Vê só, gente. Existe no nosso ordenamento as normas tributárias, melhor falando, as leis que estabelecem os tributos, as leis que definem as hipóteses de incidência. Ou seja, por exemplo, ser proprietário de veículo vai ter que pagar um imposto ao Estado. Ora, a Constituição diz isso, lá no artigo 155, em seu inciso 3º. Se Rafael é proprietário de um veículo, ele está praticando aquele comando legal no mundo real. Ele está praticando, então, o fato gerador. Aquilo que estava previsto na lei, ele está exteriorizando no mundo real. Quando Rafael faz isso, o ente político, o Estado, que é o competente para cobrar o IPVA, vai realizar um ato chamado de lançamento tributário. Esse lançamento tributário, gente, é que vai constituir o crédito, quantificar, falar que é Rafael que está devendo, falar por que ele está devendo, quais são os fundamentos legais, calcular o valor do IPVA devido por Rafael, se for o caso, propor uma penalidade também. Então ele vai constituir o crédito, quantificar. E esse crédito constituído, gente, é um poder enorme ao fisco, pois se precisar ingressar com uma execução fiscal, nem precisa entrar com um processo de conhecimento, entra direto na execução fiscal, tá certo? Mas o que eu quero de vocês é que esse ato de lançamento tributário, ele também serve como algo para declarar a obrigação tributária. Então quer dizer que o lançamento, ele constitui o crédito, mas também declara a obrigação tributária. Vai dizer, ó, isso aqui é uma obrigação tributária. Isso aqui entre o Estado de Pernambuco, no nosso caso aqui que eu estou gravando em Pernambuco, tá, gente? Entre o Estado e entre Rafael, isso aqui que aconteceu é uma obrigação. Uma obrigação de Rafael perante o Estado. Mas é uma obrigação o quê? Tributária. Gente, essa obrigação tributária tem sua previsão lá no artigo 113 do Código Tributário Nacional. 113. E ele vai dizer que a obrigação tributária é principal ou acessória. Ele vai dizer que a obrigação tributária é principal ou acessória. E o que é a obrigação tributária principal? A obrigação tributária principal é o tributo e a penalidade, a multa. A multa também é a obrigação tributária principal. Cuidado para não achar que ela é acessória, tá? Então quer dizer que a obrigação tributária principal, Rafael, é o tributo e a multa. É. Em sala de aula, para os que já foram meus alunos, sabem bem que eu costumo dar um bisuzinho, para que o aluno nunca mais esqueça. Eu costumo falar que a obrigação principal é tudo aquilo, olha, que corresponde a dinheiro, a tutu, a verdinha money, olha, grana. Por que é mais fácil trazer esse bizu? Simples. Obrigação tributária principal é tudo aquilo que for exteriorizado em dinheiro, não é? É. Tributo é exteriorizado em dinheiro? Sim, tributo é exteriorizado em dinheiro. E a penalidade, a multa? A multa também é exteriorizada em dinheiro. Então vê como se tornou mais fácil. A obrigação tributária principal é tudo aquilo que foi exteriorizado em dinheiro. Por isso vai ser o tributo e a multa. Tranquilo? E o que seria a obrigação tributária acessória? Ora, a obrigação tributária principal é dinheiro, tributo, multa. E a acessória? A acessória, gente, tem um caráter formalista, o chamado caráter instrumental de um instrumento. Ou seja, são situações pelas quais o fisco necessita para conseguir buscar a obrigação principal. Seria o aparelhato que o fisco necessita para conseguir buscar a obrigação principal, o tributo e a multa. Um exemplo talvez facilite nossas vidas. Ora, manter um livro fiscal, exigir dos contribuintes que eles tenham um cadastro nacional de pessoas jurídicas, o bom e velho CNPJ, que tenham uma inscrição na Junta Comercial do Estado,
que chamem os contribuintes e diga, olha, vem cá, me presta algumas informações. Meu querido, vem cá, me mostra teu livro fiscal. Tudo isso, gente, são formalidades. Formalidades que ajudam a buscar a obrigação principal. Então significa dizer o seguinte, outro bizu, que a obrigação acessória não é exteriorizada em dinheiro. Então, rebobinando novamente, né? Eita, expressãozinha antiga, rebobinando, é fita cassete. Olha, obrigação principal é dinheiro. Então, essa é o quê? Tributo é exteriorizado em dinheiro? Sim. Multa é exteriorizada em dinheiro? Sim. Então, ambas, tributo e multa, são obrigações principais. Tá certo? E obrigações acessórias. Ora, isso não é dinheiro não, mas é uma formalidade. Um livro, uma informação, um CNPJ, situações desse tipo, tá? Essas previsões, gente, estão lá, conforme já dito, no artigo 113 do CTN, mera literalidade mais uma vez, e que diz no parágrafo 1º, que é a obrigação principal, no parágrafo 2º, que é a obrigação acessória. No parágrafo 3º, ele vai dizer que a inobservância da obrigação acessória, ou seja, da formalidade, a inobservância converte essa obrigação acessória em obrigação principal. Mas cuidado, gente, na verdade não é uma conversão. Na verdade, o descumprimento da obrigação acessória, ou seja, não cumpriu aquela formalidade que a lei exigiu, vai gerar o quê? Uma penalidade. Mas vê, penalidade não é multa? É. Multa não é dinheiro? Não é money? É. Então a multa é o quê? É a obrigação principal. Então, na verdade, gente, não é que a obrigação acessória vai ser convertida. Ah, deixou de ser acessória e agora vai ser principal. Não. Quando ela não for cumprida a formalidade, ela vai gerar outra obrigação. A obrigação principal. Tá ok? Então, cuidado. Tanto é assim que quando o sujeito não escritura um livro fiscal, por exemplo, a lei determina lá que para o ICMS os contribuintes têm que escriturar um livro. E os contribuintes não fazem essa escrituração. Ora, vão sofrer uma multa. Mas eles vão ser desonerados de escriturar o livro, é? Ah, não. Porque ele pagou a multa, ele não vai mais ter que pagar escriturar o livro, não. Claro que vai ter, né, gente? Que escriturar o livro também. Vejam que, na verdade, manteve ou continuou existindo a obrigação acessória. Mas ele gerou uma obrigação principal. Tranquilo? Cuidado com isso. Antes ainda de nós irmos para a questão, gente, com o que eu estou falando aqui, com o que eu já falei, com o que você já viu aí no artigo 113, você já conseguiria responder essa questão. Mas eu me sinto na obrigação de passar algo mais. Me sinto na obrigação de fazer outro importante esclarecimento a vocês. Porque possa ser que isso venha a ser uma das questões de vocês. E era tão bom que fosse, né? Que aí vocês iam lembrar de mim pro resto da vida. Vê só. Em relação à obrigação principal e acessória, tomem cuidado lá com o direito administrativo. Vocês viram lá com o brilhante professor Mário Godoy. Gente, a obrigação tributária é diferente da obrigação civil. Por quê? Porque existe aquela máxima lá do direito civil que diz que a obrigação acessória segue a sorte da obrigação principal. Ou seja, se a obrigação principal for extinta, o que é que vai acontecer com a obrigação acessória? Vai ser extinta também. Então, a obrigação acessória segue a sorte da obrigação principal. Se essa morre, morre também a acessória. Já em direito tributário, não. Em direito tributário, existe uma relativa independência entre a chamada obrigação acessória e a obrigação principal. Por quê? Porque em alguns casos, gente, o contribuinte não vai ter a obrigação principal de pagar o tributo ou de pagar a multa. Não vai ter que pagar nada, não tem nada exteriorizado em dinheiro, não tem que pagar nada. Mas tem que manter a obrigação acessória, tem que manter a formalidade. Um exemplo claríssimo. Estamos diante das situações relacionadas às imunidades tributárias. O que é imunidade tributária? Imunidade tributária é uma limitação de competência prevista na Constituição. A própria Constituição diz, ó, aqui não vai ser tributado não. Pode tributar isso tudinho, mas essas pessoas aqui, esses objetos aqui não vão ser tributados não. Eu não vou permitir. Dentre essas imunidades que estão previstas, ressalto mais uma vez, imunidade está prevista na Constituição. Dentre essas, destacamos as imunidades dos impostos, do artigo 150 da Constituição Federal, no inciso 6º, que diz que não pode cobrar impostos. Aí tem lá, entre os entes políticos, a imunidade recíproca, entre entidades religiosas, a imunidade religiosa. Temos também, dos livros, jornais periódicos, a imunidade cultural. E tem outra que vai falar que não pode cobrar impostos sobre, aí traz, partido político,
fundação de partido político, entidade de sindical dos trabalhadores, entidades de assistência social e entidade de educação sem fins lucrativos. Então quer dizer o seguinte, pegando só um desses aí. Então quer dizer que uma entidade de educação sem fins lucrativos, ela goza da imunidade não precisando pagar impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Cuidado, estou falando que ela não vai pagar impostos. Temos 5 espécies tributárias, tá? A imunidade é só de uma delas, dos impostos. Pode cobrar taxa, contribuição? Pode. A imunidade é dos impostos. Só que para que essa entidade de educação sem fins lucrativos possa ganhar essa imunidade, claro que ela vai ter que manter o quê, gente? Ora, livros fiscais, cadastros, situações, formalidades que demonstrem que ela é o quê? Entidade sem fim lucrativo. Então, quando ela tiver toda essa formalidade, tudo isso documentado, é que ela pode procurar o poder público e falar, olha, eu quero ganhar a imunidade. Pois, aqui, ó, essa documentação, essas formalidades mostram que eu sou entidade de educação sem fins lucrativos. Então, vê que ela manteve o que aqui? Uma obrigação formal, uma obrigação acessória. Certo? Quando ela mostra essa obrigação acessória, essa formalidade, ela vai ganhar a imunidade para não pagar o quê? O imposto. O imposto é o tributo. O tributo é a obrigação principal. Então, vê que quando ele mostrou uma obrigação acessória, ele deixou de pagar a obrigação principal. Então, significa dizer que a obrigação acessória vai existir, mesmo que não exista a obrigação acessória. Principal. A obrigação acessória, repetindo, a obrigação acessória poderá existir, mesmo que não exista a obrigação principal de pagar o tributo. Tranquilo, gente? Então, lembre-se disso também. Repetindo novamente, obrigação principal exteriorizada em dinheiro, tributo, multa, acessória, obrigação acessória, que não é exteriorizada em dinheiro, mero caráter formal. Considerando isso, vejam quão fácil a nossa questãozinha vai se mostrar. Vamos lá. Então, diz assim, ó. 2011.2. A obrigação tributária principal tem por objeto. Então, ele quer saber o que, gente? A obrigação tributária principal. A obrigação tributária principal é tudo aquilo que foi exteriorizado em dinheiro. Então, é o que mesmo, Rafael? Ora, Rafael, é tributo e também o que? As multas, as penalidades, tá certo? Tudo isso aqui são as obrigações principais, pois essa é a redação lá do artigo 113, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Então diz assim, ele quer saber o que é a obrigação principal. Escrituração de livro contábil. Gente, isso é exteriorizado em dinheiro? Não. Escriturar um livro? Então isso é obrigação acessória, caráter formal. Letra B. O pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Opa. Pagamento de tributo é dinheiro. Penalidade pecuniária é dinheiro. Então, claro que a nossa alternativa é a letra B. A obrigação tributária principal é o dever de pagar o tributo ou a penalidade pecuniária. Aí, letra C está errada porque diz assim, ó. Seria a obrigação principal a prestação de informações tributárias perante a autoridade fiscal? Gente, isso é exteriorizado em dinheiro? Não, não é não. É uma mera formalidade, obrigação acessória. E letra D, a inscrição da pessoa jurídica junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Eu até citei ele como exemplo, né, gente? Uma mera formalidade. Também não é exteriorizado em dinheiro, não. É uma mera formalidade, é uma obrigação acessória. Então, vê o quão tranquilinho, quão facinho se mostrou a questão, depois que a gente simplesmente realiza uma leitura lá do artigo 113 do Código Tributário Nacional. Gente, até aqui tudo bem? Então vamos continuando no nosso estudo. Vamos para a nossa próxima questão. Acompanhe.